todos, vim aqui então fazer um outro vídeo. Todo tradutor realmente é um traidor? Será que todo tradutor realmente foi traído pelo texto? Ou ele foi um traidor modificando o texto? Há um famoso jogo de palavras em italiano que diz traduttore, traditore. Em português, tradutor, traidor. Pois todo tradutor teria que trair o texto original para conseguir reescrevê-lo na língua desejada. Não modificá-lo. Nesse caso aqui, trair o texto quer dizer tentar pegar uma palavra da língua dele para poder ajustar dentro dessa palavra que ele não conhece, de uma língua estrangeira. A princípio, a tradução envolve 2 idiomas, mas não para por aí. Vejamos alguns exemplos de como a nossa língua portuguesa, os outros idiomas têm dificuldades de tradução, por falta de recursos de palavras que são do mesmo significado. Argentino, o Papa fala espanhol. Nós traduzimos a mensagem para o português. Confirma-se então a velha e repetida rima: tradutor é traidor. Vale este exemplo. Peço-vos para que não caídes na estagnação de dar velhas respostas às novas questões. Isso é o Papa falando. O profissional que passou o texto de uma língua para outra tropeçou no jeitinho de pedir. Pedir que? Ou pedir para? Depende? Sim. Pedir para esconde a palavra licença. O empregado pediu ao chefe licença para sair mais cedo. O filho pediu ao pai licença para sair com o carro da família. Pedir que exclui licença. O professor pediu, no sentido de mandar, os alunos que chegassem mais cedo. Eu peço aos amigos que combinem o encontro em sigilo. Eu estou exigindo aos meus amigos que combinem o encontro com sigilo. Pedir aqui já pediu com licença, com jeitinho, e pedir ali já foi mais agressivo. Ora, como no caso do Papa não pede licença por ser um chefe de Estado, uma autoridade, a tradução nota 10 seria esta: peço-vos que não caiais na estagnação de dar velhas respostas às novas questões. Ou seja, não mude o sentido de palavras ou de coisas que já foi falado no passado para tentar se ajustar agora. Tá? Mas isso realmente acontece nos textos bíblicos? Vejamos que quando os escritos foram feitos, não se tinha necessidade e nem a incumbência de fazer cópias, assim como fazemos hoje, ao qual denominamos de backup. Né? Por exemplo, esse estudo aqui eu estou fazendo ele no vídeo, áudio e vídeo no caso, né? E eu coloquei ele no arquivo do computador e já fiz uma outra cópia também, tirando xerox, ou seja, xeroquei esse texto aí. Então eu tenho 3 cópias. Tenho uma cópia em papel físico, eu tenho ela digital e tenho ela em gravação. Se acontecer alguma coisa de eu perder essas duas aí, por exemplo, o computador deu ruim e nós não temos mais internet, então eu não tenho mais acesso à internet, então o meu vídeo está perdido. Eu não tenho mais computador. Se for formatar, eu posso pegar os textos de novo, posso pegar os arquivos de volta, mas vai demorar muito. Então eu pego aquele outro que está físico ali, coloco no scanner aqui e reedito ou digito, ou faço o que eu quiser aqui no texto. Tá? Isso aqui são chamados de backup. Tá? Mas, no entanto, isso gerou uma enorme confusão quando temos vários textos em várias cópias de textos diferentes. Tá? O backup que nós falamos aqui, que eu acabei de falar, que o vídeo é o mesmo que está aqui nessa visualização, e é o mesmo que está lá no papel também, porque foi tirado cópia daqui. Mas antigamente não. Antigamente você tinha uma cópia oral, o qual todo mundo falava e todo mundo escrevia. E muitas das vezes você tinha uma cópia transcrita. O camarada pegava um texto aqui e escrevia para cá. Mas elas nunca eram iguais. Né? Pior assim dizer que porque uma pessoa tem ou pensa diferente. Né? Vejamos algumas figuras. Logo abaixo ilustrará essa mudança de como os antigos tradutores se revezavam em saber quando e qual palavra realmente era diferente ou era igual. Então, na verdade, quando nós lemos a Bíblia, um camarada interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra, outro interpreta de outra. Então, nada é igual, mas o sentido é uma vez só. E nós vamos entender isso aqui através de figuras
que eu vou mostrar para vocês e que vocês vão ver como essas figuras são interpretadas de forma diferente. Veja como os tradutores, como os recursos mínimos de gramática, livros especializados, recursos mnemônicos e iluminação, afetaram a transmissão da história do passado. Portanto, depois de olhar esse estudo atentamente, espero que dentro do seu coração e mente veja as coisas de uma forma diferente. Será que todo tradutor é realmente um traidor? Ou os olhos são o verdadeiro traidor de um tradutor? Vejamos essa figura aqui. Ó. O que você vê nessa figura aí? Você vê uma leoa carregando um determinado animal na boca. Então você está vendo de um ângulo. Uma leoa explícita aqui carregando um animal na boca. Ok? Aqui, ó. Essa primeira foto, quando vemos de um determinado ângulo, estou vendo do lado de cá, aparece uma leoa com um determinado animal em sua boca. O que logo de antemão você pensa? O que você está pensando? Uma presa que ela pegou aí, porque na verdade os leões não caçam, quem caça são as leoas. O leão fica cuidando dos filhotes, esperando que a leoa traga a sua presa. Isso é uma questão de lei da natureza. Sabemos que no reino animal quem caça nesse caso desse tipo de felino não é o leão, e sim a leoa. Mas agora você está vendo a foto de um determinado ângulo. Vamos ver agora essa mesma foto de um ângulo diferente. Aqui, ó. A mesma fotografia. Você estava vendo daqui para cá, agora você está vendo de frente. Olha agora essa mesma fotografia de um ângulo diferente. Agora sabemos que a mãe, a leoa, está carregando a sua prole, pois esse animal não tem dedos como os nossos e não tem como carregá-los. Ele não tem como fechar a mão igual nós. Então usa sua boca com carinho, sem machucar o seu filhote. Viu como podemos mudar de opinião quando vemos algo para contar uma história ou uma história de determinados ângulos diferentes? A próxima figura a seguir se dá pelo fato de nossa mente e nossa cultura, no nosso caso o Brasil, ver um determinado objeto e falar e caracterizá-lo eternamente de geração em geração, aquilo que não tem nada a ver com sua realização. Pois nossa mente muitas das vezes não consegue retirar esse paradigma da sociedade ao qual vivemos em grupo. Preste atenção e veja como isso muda toda uma estrutura social de uma religião. O que você vê aqui? Olhando esse objeto, o que você tem em mente aqui? Uma varinha aqui, um objeto com vários riscos, provavelmente um reco-reco, né? Uma coisa raspante. Está parecendo que é um aparelho, né? Ou um objeto musical. Está muito enfeitado, né? Mas qual seria o nome desse aparelho aqui? Reco-reco? Né? Alguma coisa assim? Alguma coisa raspante? Sabe qual é o nome disso aqui? Isso aqui chama-se macumba. Pois bem, esse objeto parecendo mais como reco-reco tem o seu nome de macumba. Macumba é isto aqui. A primeira definição de macumba que se encontra em qualquer dicionário é de um antigo instrumento musical de percussão, espécie de reco-reco de origem africana, que dá um som de rapa, raspante. E macumbeiro é o tocador desse instrumento. Assim como guitarra, guitarrista, bateria, baterista, macumbeiro é o que toca a macumba. Macumba é isso aqui. Macumba não é isso aqui, como você conhece. Isto não é macumba. E sim um culto afrodescendente, umbanda ou candomblé. Isso aqui é macumba. Desculpa, isso aqui não é macumba. Macumba é isso aqui. Olha eu já mudando o sentido das frases. Vê como é que a mente nos engana. Porque nós crescemos sabendo que isso aqui é macumba. Na verdade não é macumba. Macumba é isso aqui, é o instrumento musical. Moisés acendia a vela e fazia despacho. A primeira definição que temos da palavra despacho seria essa figura logo abaixo. A seguir, não é mesmo? Isso aqui é um despacho, né? Pois bem, na verdade essa figura logo abaixo não é um despacho, e sim um ebó. Tá? Um ebó. Isso aqui chama-se ebó, não chama despacho. Tá? O que significa despacho? A palavra despacho define algo que está sendo despachado, ser mandado embora. Mas Moisés fazia despacho no templo? Sim, vejamos o texto bíblico.
Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as suas iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e o colocará sobre a cabeça do bode. Em seguida mandará embora, despachar. O bode foi despachado. O que foi feito do bode? Foi feito um despacho do bode. Foi mandado embora o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades dele para um lugar solitário, e o homem despachará, mandará embora o bode no deserto. Levíticos capítulo 16, verso 20 ao 22. O bode foi despachado. O que foi feito do bode? Foi feito um despacho do bode. Não um despacho como desse aqui que nós conhecemos como ebó. Tá, esse aqui é uma oferenda. O ebó quer dizer oferenda. Tá, então despachar aqui Moisés, aqui uma figura de Moisés, colocar a mão sobre o bode. Aqui um sacerdote, possivelmente seria Arão, né, levando o bode embora, como se estivesse representando ali que o pecado dos humanos fosse levado sobre o bode. Então o bode foi despachado, tá? Foi levado embora. O bode expiatório é um animal que era apartado do rebanho e deixado só na natureza selvagem, como parte das cerimônias hebraicas do Yom Kippur, que é o dia do perdão, ou o dia da expiação. Na época do templo de Jerusalém, esse rito é descrito na Bíblia no livro do Levítico. 2 bodes eram levados juntamente com um touro, ao lugar do sacrifício, como parte do corpanote do templo de Jerusalém. No templo, os sacerdotes sorteavam um dos bodes, um era queimado em holocausto no altar do sacrifício com o touro, e o segundo tornava-se o bode expiatório, pois o sacerdote punha suas mãos sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados para o povo de Israel. Posteriormente, o bode era deixado ao relento da natureza selvagem, sem comida, sem água, largado para lá, assim como os pecados dos seres humanos também foram largados lá no deserto. Tá? Isso é um conceito judaico aí. Se está errado, se está certo, se Deus é ignorante, se Deus é mau, não, já não é conosco. Tá bom? Levando consigo os pecados de toda a gente para ser reclamado pelo anjo caído Azazel. Sentido figurado do bode expiatório. Mas por que essa expressão bode expiatório? Tá? Em sentido figurado, um bode expiatório é alguém que é escolhido arbitrariamente para levar sozinho a culpa de uma calamidade, crime ou qualquer evento negativo, embora não tenha cometido. A busca do bode expiatório é um ato irracional em determinar que uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou até mesmo algo, seria responsável de um mais problema sem a constatação real dos fatos. Ou seja, quando se há algo errado dentro de uma empresa, sempre tem que ter um bode expiatório. Qual o conceito dessa palavra, dessa gíria, né? Bode expiatório? Alguém tem que pagar por aquilo que não fez. Então, na verdade, na questão do bode, são levados 2 bodes e um touro. Um é sorteado, certo? O que é sorteado é levado ao relento, lá no deserto, e leva o pecado do povo. O outro bode, junto com o touro, é sacrificado no altar. Então, por isso que ele é o bode expiatório. Ele não escolheu para ir lá para o deserto lá. Foi feito assim, através de um sorteio. Tá? E dentro de uma empresa também, alguém que fez alguma besteira, fala, alguém tem que pagar por isso aí. Alguém vai ser o bode expiatório. Por isso dessa questão aqui de bode expiatório. Ok? Mas além de fazer despacho, Moisés também acendia a vela? Você sabia que além de fazer despacho, Moisés também acendia a vela? Sim. Além de fazer despacho, como vimos a palavra designar, mandar embora, assim como o despachante manda o ônibus embora para a viagem, não tem um despachante que você entra no ônibus e o despachante fala para o motorista, só pode ir embora. O despachante não está despachando o ônibus, ele não está fazendo o despacho, ele não está mandando embora. Moisés também no templo acendia a vela, além do despacho. Mas será mesmo Moisés acendia a vela? Se você pensar naquele conceito de que Moisés fazia macumba, né? Que no caso é tocar um instrumento musical e acender vela, que no caso você pensa que é um culto afrodescendente, então veja qual é a vela que Moisés acendia.
Moisés também no templo acendia a vela além do despacho. Será mesmo? Vamos ver então o texto que fala sobre esse assunto. Moisés, mande que os israelitas lhe tragam o melhor azeite para o candelabro, a fim de que ele possa ser aceso todas as tardes. Arão e seus filhos colocarão o candelabro na tenda da minha presença, do lado de fora da cortina que está à frente da arca da aliança. O azeite ficará ali queimando na minha presença desde a tarde até de manhã. Então, essa ordem deverá ser obedecida para sempre pelos israelitas e pelos descendentes. Está no livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 21 ao 22. E ele acendia a vela, que é essas velas aqui do candelabro. Lembrando que não existia luz elétrica como temos hoje. É óbvio isso, né? Então, para iluminar o templo aqui, ou o santuário, ele acendia a vela. Logo concluímos que Moisés acendia a vela e fazia despacho. Fica agora a pergunta: todo tradutor realmente é um traidor? Será que todo tradutor realmente ele é um traidor? Então devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa que fica em nossa mente, como despacho, que na verdade é um ebó, uma boa oferenda, como macumba, que na verdade é um culto afrodescendente, que macumba é um instrumento musical, não é isso aqui, entendeu? Então realmente todo tradutor é um traidor. Se você olhar de um ângulo uma história, você tem isso aqui. Se você olhar o ângulo de outra, se você olhar uma história ou fazer uma história de um outro ângulo, nessa questão aqui, você não vai ver isso aqui. Você vai pensar que isso aqui é um alimento, e aqui na verdade é uma mãe levando carinhosamente o seu filho para um lugar seguro. Então fica aí a pergunta se realmente todo traidor, se todo tradutor é um traidor, e se todo traidor realmente é um tradutor. Quem foi o culpado de que ali para que a minha obra saísse errado? Foi o tradutor que escreveu errado, não conseguiu entender, ou foi o traidor que escreveu errado e eu copiei errado? Tá bom? Espero que tenham gostado aí e vamos até uma próxima aula.